Hotep família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a todas e todos vocês que têm se inscrito no canal, aos novos e novas inscritos. Muito obrigado por estarem dando essa força pra gente. Sejam bem-vindos. Tem muitos vídeos aqui no canal para vocês assistirem, conhecerem, discutirem, comentarem, fazer apontamentos de vocês, concordarem, discordarem, né? Mas continue compartilhando os vídeos, continue deixando o like nos vídeos, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Esse canal que é nosso, como eu sempre digo, né? É da comunidade, para nós discutirmos assuntos que permeiam a nossa existência, né? Hoje a gente está aqui para trocar ideias sobre um assunto que exatamente permeia a nossa existência e um assunto que muitas das vezes ele nos nubla a visão, mas é um assunto que nos nubla a visão propositalmente, né? Foi uma nomenclatura criada para nublar a nossa visão propositalmente. Do que eu estou falando? Eu estou falando desse conceito de África branca, né? Que muitas das vezes é usado, principalmente na egiptologia, né, por alguns egiptólogos, a fim de tentar nos convencer de que o norte do continente africano, historicamente, desde a sua origem, desde o seu surgimento, das populações africanas, o norte do continente é povoado por populações brancas. Nada mais longe da verdade, né? Então, de maneira bem calma, a gente vai tentar destrinchar isso aqui. Primeiro de tudo, o lugar de surgimento da humanidade, e a humanidade é preta, conforme explica Cheikh Anta Diop novamente, nesta obra aqui, a unidade, Nações Negras e Cultura, perdão, Cheikh Anta Diop aborda nessa obra aqui, que o lugar de surgimento da humanidade, e toda ela é preta, é no continente africano. Certo? Então, deixando claro isso aqui, né? Ou enegrecido, como a gente também costuma dizer, né? Nos debates acerca das relações étnico-raciais, o surgimento de seres humanos se deu única e exclusivamente no continente africano. Então, o continente africano, ele foi o primeiro continente a verificar a aventura da espécie humana. Espécie humana que, segundo Cheikh Anta Diop, ela era preta. Então o continente africano foi povoado, todo ele, por populações negras, ok? No norte, no sul, no leste e no oeste, as populações africanas eram negras desde a margem remota da antiguidade, desde o seu surgimento, desde quando ela aparece na história da humanidade por volta de 3 milhões de anos atrás. E esse surgimento das populações humanas no continente africano, né? Posteriormente a esse surgimento, houve um processo de povoamento do continente africano. Povoamento que começou do leste e foi para o norte, do leste para o sul, do leste para o oeste. Então, novamente, estamos falando aqui de um processo inicial de povoamento do continente africano apenas por populações pretas, conforme explica Diop na sua obra Nações Negras e Cultura. Né? A gente já teve a oportunidade de explicar a obra do Diop aqui, mostrando como ele construiu essa obra com base em dados muito bem pesquisados, analisados, né? Enfim, bem construída essa obra. Ele se cercou de uma série de conhecimentos antropológicos, arqueológicos, linguísticos, né? Para poder embasar sua obra, né? Porque ele é químico, físico, egiptólogo, antropólogo, né? Historiador, filólogo, então matemático, falava várias línguas, francês, inglês, árabe, grego, né? Wolof, Serer, Tucolor, falava 6 línguas africanas. Então Diop ele tinha um vasto conhecimento e todo esse vasto conhecimento foi empregado na construção de obras científicas a respeito do surgimento da humanidade, da espécie humana, que é única e que povoou o primeiro continente africano todo, depois o resto do planeta. Então, desde já, não existe essa ideia de África branca. Mas por que se colocou essa ideia pra gente, né? O papo fundamentalmente é esse. Porque no norte do continente africano se verificou o surgimento de uma grande civilização, que é a civilização egípcia. Conforme diz Carlos Moore, do jeito como olha o Ocidente, a primeira civilização, a mais forte, né? Ou seja,
no século XIX, quando surge a egiptologia, dizer que o Egito era um fenômeno de civilização africana não poderia passar. Então, né, com base em obras absolutamente sem nenhum nexo, né, totalmente destituídas de rigor científico, se criou-se coisas monstruosas a respeito do continente africano e dos negros, né, no século XIX, dentre eles a egiptologia. E aí, nesse sentido, é preciso a gente explicar que essa ideia de África branca, ela não existe. Ela só existe do ponto de vista ideológico. Exatamente para poder negar a negritude dos egípcios, no primeiro momento. E dizer que os egípcios, eles tinham até essa aparência árabe. Portanto, pele clara, não negra. E aí, algumas pessoas começaram a chamar a África do Norte de África branca, com base nas feições fenotípicas de grande parte da população africana do norte. Mas se essas populações eram negras no início, como eu falei agora, né, logo no iniciozinho do vídeo, o que fez com que essas populações africanas do norte paulatinamente adquirissem um fenótipo, mais claro, embranquecido, mas fundamentalmente árabe? A gente precisa explicar isso com muita calma. Por quê? Porque não foram só os árabes que invadiram o Egito, portanto o continente africano, a partir de 639 da era cristã. Muito antes disso, na antiguidade, povos de origem euroasiática, como os Ixos, os hititas, os assírios, os persas, né, invadiram o Kemet, o norte do continente africano, né? Na antiguidade, invadiram em muitos movimentos, né, de ataques e tomada e controle e derrubada de dinastias, estabelecimento de controle de reis assírios no Egito, reis Ixos no Egito, e também o processo de miscigenação acontecia no meio de todo esse contexto, logicamente. Até porque eram invasões, muitas às vezes, para controlar Kemet e fazer com que o seu povo se enfraquecesse culturalmente, né? Então, isso é importante da gente destacar aqui, porque as invasões africanas feitas por parte de populações exógenas, né, ou seja, fora de África, ela não se verifica apenas no século XVI, né, e nem no século VII da era cristã. Ela veio desde a antiguidade. E depois dos assírios, depois dos persas, vieram os romanos, que são populações de origem também estrangeira, europeia, branca, né? São os descendentes das populações chamadas latinas, né, que se estabeleceram na Península Itálica, né, que anteriormente era povoado por uma população negra chamada etrusco, e posteriormente essa população romana ela vai também invadir Kemet. Não sem antes o Kemet ver a invasão de um povo que tinha no primeiro momento entrado lá como estudante, né? Platão, Anaxágoras, Tales de Mileto, Pitágoras estudaram no Kemet, entraram lá como estudantes, né? De quem que eu estou falando? Dos gregos, que posteriormente, sob o controle, sob o domínio, sob a liderança de Alexandre o Grego, né, eles invadiram também o Kemet, estabeleceram lá a dinastia Ptolomaica, que durou vários séculos, né? De onde veio aquela famosa rainha Cleópatra, e vocês sabem que o Kemet teve 7 rainhas com o nome de Cleópatra, sendo que a mais célebre foi justamente a última, que casou inclusive com Romanos, né? Marco Antônio e Júlio César, enfim, estabeleceu acordos políticos e tal. Então, durante milênios, o norte do continente africano, ele vem sofrendo ataques. Aliás, os povos do mar também, né, que estavam estabelecidos do outro lado do Mediterrâneo, populações brancas, guerreiras, também invadiram Kemet, né, durante boa parte de tempo. E logicamente que essas invasões, elas acarretam miscigenação, né? Então, além disso,
durante o processo de término da queda do Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, povos de origem germânica, né, como os suevos, ostrogodos, visigodos, também estiveram presentes no norte do continente africano. E, para além disso, é preciso lembrar que no extremo norte do continente africano, lá na Antiguidade, existia um reino chamado Cartago. O reino chamado Cartago ele foi fundado por fenícios. Os fenícios, conforme explica Cheikh Anta Diop, na sua obra A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade Histórica, os fenícios eram pretos, né? E Aníbal Barca e Amílcar Barca, dois grandes personagens históricos, né, de Cartago, que rivalizou com Roma, né, esse grande reino de Cartago, e que chegou a acontecer, por conta dessa rivalidade, as guerras púnicas entre Roma e Cartago, até que Cartago fosse botada abaixo, até que os romanos invadissem Cartago e destruíssem aquela grande civilização, né? O reino de Cartago existiu e depois foi derrubado, e esse processo de invasão, de guerra, também acarretou miscigenação. Então, além disso, conforme essas invasões que eu acabei de citar, que foram feitas por povos de origem germânica, que invadiram o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, né? Lembrando que pegava uma determinada parte do norte do continente africano, repetindo, suevos, ostrogodos, visigodos, os suevos que depois vão dar origem aos portugueses, né? Também invadiram o norte do continente, estiveram ali. Vikings estiveram no norte do continente africano, por volta do ano 800, mais ou menos, né? Então, o que é importante a gente trazer aqui, família, é que o continente africano, particularmente a região norte, foi palco de uma série de invasões sistemáticas ao longo de milhares de anos de povos europeus ou euroasiáticos, povos de pele branca, de pele clara. E essas invasões, elas foram paulatinamente, né, modificando o fenótipo das populações do norte do continente africano. Até que, por último, entraram os árabes, por volta de 639 da era cristã, né? Entraram no Kemet, que já não era Kemet, era Egito, já era conhecido como Egito, né? Porque já tinha passado por uma série de invasões. E os árabes expulsaram os bizantinos dali, que estavam ali oprimindo os egípcios. E os egípcios, eles abraçaram os árabes, porque os árabes estavam em franca expansão do islamismo, uma religião de cunho proselitista, assim como o protestantismo, assim como o catolicismo, né? E os egípcios simplesmente se converteram ao Islã. Alguns se converteram através da força, outros não, né? Aqueles que não foram convertidos posteriormente, muitos foram reduzidos à escravidão, porque os árabes eram racistas, eles são racistas, e não por acaso o Islã, a despeito de ter dado uma série de contribuições positivas, e sim, é verdade, para o norte do continente africano, isso é inegável, né? Que diz respeito à escrita árabe, que diz respeito à arquitetura árabe, até a questão da visão, né, da religião, em alguns aspectos, sim, né? Em outros aspectos não, porque mudou o eixo gravitacional do papel da mulher na sociedade africana, diga-se de passagem, né? Porque a mulher na sociedade africana, ela gozava de prerrogativas que muitas outras mulheres de outras regiões do planeta não gozavam, né? No que diz respeito aos seus direitos políticos, direitos sociais, né? Então, o Islã, ele modifica um pouco o papel da mulher, sensivelmente, um pouco não, sensivelmente o papel da mulher no seio da sociedade africana. E os árabes, quando eles terminam o seu processo de conquista, né? Quando eles chegam na costa oeste do continente africano, onde estão ali hoje Marrocos, né? Senegal, aquela região ali, os árabes dão ao norte do continente africano, os árabes dão o nome de Bilad al-Sudã. A palavra Bilad al-Sudã significa terra dos negros em árabe. Significa dizer que os árabes, por volta de 711 da era cristã, né, apesar dessa sorte de invasões, de toda a sorte de invasões que o norte do continente sofreu, muito antes dos árabes chegarem ali,
Apesar disso, havia uma quantidade substancial de populações pretas no norte do continente africano, a ponto de os árabes darem o nome de Bilad al-Sudã, terra dos negros em árabe, a toda aquele cinturão árabe que permeia todo o Saara, a região do Saara. Saara, que significa deserto em árabe, né? E depois os árabes continuaram seu processo de expansão do islamismo, junto com os mouros, populações negras islamizadas, levaram o Islã para a Península Ibérica, onde é hoje Portugal e Espanha, e se estabeleceram lá, né? Então, isso é importante, família, que a gente tenha essas informações que infelizmente nos negam sistematicamente, tá? A ponto de a gente cair em armadilhas no que diz respeito a, como é que eu posso informar, ao fenótipo do norte do continente africano. E aí a gente cai nessa falácia de que existe uma África branca. Se nem os europeus consideram os árabes como brancos, até porque neste exato momento muitos árabes estão sofrendo preconceito e ouvindo da boca de ucranianos que eles não são brancos, né? Porque o norte do continente africano é chamado de África branca, né? O que legitima esse nome África branca? Se os próprios árabes não são brancos, eles são fruto de uma mistura, conforme explica Cheikh Anta Diop, né? Mas a gente acabou de falar, eles são fruto de uma mistura. Estão fruto de uma mistura que os seus cabelos têm uma determinada textura que não pode ser confundida com a textura do cabelo do europeu. Muito pelo contrário. Aliás, personagens árabes famosos, como Osama Bin Laden, por exemplo, tinham cabelo crespo, né? Como Muammar Gaddafi, que foi assassinado pelos Estados Unidos, né? Que invadiram lá disfarçados de OTAN. Muammar Gaddafi também tinha cabelos crespos. Aliás, Muammar Gaddafi, ele era uma pessoa que dizia que ele era africano, né? Apesar dele ter origens árabes. Mas ele nasceu na Líbia, Muammar Gaddafi, e foi o último presidente da Líbia, né? Então, isso é muito importante que a gente pontue, família, porque muitas das vezes passa ao largo essa, não só influência equivocada, né? Não só distorção histórica, como também muitas mentiras foram contadas por árabes para as populações do norte do continente africano, dizendo que eles não são africanos, que eles são árabes, né? Mas não são africanos do continente. Eles só têm apenas uma descendência árabe, mas eles são africanos do continente, né? E muitas vezes os árabes, né? E eu tenho a vantagem para falar que eu tenho amigos que são muçulmanos, acabam por, como eu posso dizer, influenciar negativamente os africanos no que diz respeito à sua própria história, quando os árabes contam para eles que os africanos não tinham história antes da chegada dos árabes. Não tinham cultura, não tinham civilização antes da chegada dos árabes. A mesma falácia que os europeus contaram para os africanos. Hegel está aí que não deixa ninguém mentir. Hegel disse que a África não tinha história. Que a África só foi ver um surto de civilização, algo mais ou menos nesse sentido, quando os europeus entraram lá. Então, família, é muito importante que a gente preste atenção nessas falácias. Continuem se inscrevendo no canal, ativem o sininho e continuem comentando conosco aqui. Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.